Se o hiperfoco fosse o poder do TDAH, você o controlaria e usaria todo dia, certo? Mas no fundo, você sabe que não é assim que funciona. Durante dias, você acorda disposto a ser mais produtivo, mas vai dormir preocupado por ter feito muito pouco. Eu criei um método que me ajuda a driblar isso, e você também pode aprender no primeiro link da descrição. Vamos saber se o que você tem é de fato o TDAH ou alguma outra coisa, já que você provavelmente chegou a esse vídeo porque tem alguns sinais que te indicam isso. Nesse vídeo, eu vou te dar alguns sinais importantes que podem sim definir uma pessoa que tenha TDAH. Lembrando que tudo que eu falar nesse vídeo, nesse canal, ou mesmo que você encontre na internet afora, não vale como um teste real, valendo. Você pode ter uma noção, você pode esclarecer algumas dúvidas, mas você deve clicar nesse vídeo que aparece aqui no card para que você saiba realmente o que você tem que fazer para chegar ao diagnóstico correto, beleza? Então vamos lá. O primeiro é um importante traço que com certeza pessoas que têm TDAH enfrentam no seu dia a dia, que é a procrastinação crônica. A gente sabe que todo mundo procrastina, tá? É muito difícil você saber separar o que é procrastinação do que é uma procrastinação crônica. Mas se a gente pudesse inferir, é como se fosse assim. Pega aquela curva normal, a curva de Gauss, e você vê que a maioria das pessoas, elas possuem algum nível de procrastinação. Isso é próprio do ser humano. Acontece que quando você tem TDAH, você tem isso de forma crônica e recorrente, ou seja, todo santo dia você tem que fazer coisas que, por mais que levem, sei lá, 5 minutos para fazer, às vezes você leva 5 horas para começar a fazer. E isso é o tempo inteiro. Isso causa um monte de prejuízos na sua vida. Seja prejuízos acadêmicos, nas relações, profissionais, tudo. Tudo você acaba deixando realmente extremamente para a última hora e isso vai gerar um monte de consequência para você. Nesse caso, estamos falando de pessoas que são realmente muito ansiosas, que parte dessa ansiedade vem de justamente não conseguir fazer nada ou não conseguir começar nada, adiando ao máximo tudo aquilo que não é prazeroso. O item 2 é que você deve apresentar algum grau de dificuldade de aprendizado. Mas veja bem, eu não estou falando nada a ver com a inteligência da pessoa. Ou seja, também não seria um transtorno de aprendizagem. Não é que você tem uma dificuldade maior para aprender a ler, ou para aprender a escrever, ou alguma coisa muito específica, mas aprendizados de modo geral, independente se seja na escola ou fora dela, em alguns pontos você pode ter essa dificuldade. Geralmente isso está ligado a obrigações que não são interessantes para nós. Por exemplo, quando eu trabalhava no Banco do Brasil, que eu saí de uma determinada área que tinha lá e fui para tecnologia, eu tive que aprender um monte de conceitos novos com um monte de comandos e devido às minhas dificuldades, eu estava demorando muito para aprender aquilo ali. Precisava anotar cada vírgula, cada passo que o professor dava, às vezes até atrapalhando o andamento dos ensinamentos do professor, porque eu tinha que anotar realmente cada passo. E não que eu não seja inteligente. O que eu percebia é que os professores tinham que ensinar 2 a 3 vezes no máximo para os alunos, mas para mim realmente tinha que ser o dobro disso. É como se eu tivesse que me esforçar 2, 3 vezes mais para ficar nivelado ali com a turma. Como a gente sabe, a nossa memória de trabalho ou memória operacional, que é uma das nossas funções executivas, ela é mais prejudicada em quem tem TDAH. Ou seja, quando você está diante de uma nova atividade que não é interessante, que não é um lazer, que não é um hobby, você vai enfrentar uma dificuldade muito maior para memorizar aqueles novos comandos e passos. E aí você pena muito para aprender, para decorar, e aí esse processo fica quase uma tortura para você. O terceiro item é que você geralmente se perde em conversas em grupo. E às vezes você se perde até conversando 1 a 1. Você está falando com a pessoa há 20 minutos e não lembra nada do que ela falou. Se ela te faz uma pergunta sendo tipo, e aí, o que você achou disso que eu falei? E você fica olhando pra pessoa, morrendo de vergonha de pedir pra que ela repita tudo que ela falou. Mas em geral, no 1 a 1 você manda bem, mas quando junta 3, 4 pessoas, elas conversando entre si, e você presta atenção em um e o outro já tá falando, o outro já tá rindo e respondendo. É como se desse um cansaço mental tão grande pra você manter-se focado ali e não ficar viajando porque uma das pessoas tá com feijão no dente, a outra pessoa tá com uma roupa esquisita e você não lembra de mais nada da conversa, enfim, daquele bololô todo. E aí, o que acontece? O seu cérebro, ele rapidamente foge daquela situação desgastante e você vai correr para algo que seja mais relaxante, que é, por exemplo, ficar ali dedilhando no celular. Ou seja, geralmente pessoas que têm TDAH, quando estão em situações em grupo, ou elas monopolizam a conversa para si, ou elas ficam ali dedilhando no celular e se desconecta totalmente. É mais confortável você ficar no seu mundinho do que ficar interagindo com as pessoas, o que acaba gerando consequências sociais. Você não é lembrado nos próximos eventos, você não é lembrado
de ser chamado, ou então quando você vai, as pessoas acham que você é snob, que você não fala com todo mundo, enfim. E a gente sabe que não é nada disso, né? É só uma dificuldade nossa mesmo. Uma quarta característica é que a gente costuma ser um sonhador que pouco executa. Você tem ideias brilhantes, mirabolantes, porém todas engavetadas com sucesso. Isso pode ser parcialmente explicado porque um dos importantes neurotransmissores que abastecem a nossa mente, que é a dopamina, ela é responsável pelo seu engajamento, pelo seu ato de entrar em ação. Ou seja, você tem sede, mas é a dopamina numa quantidade mínima que fará com que você levante a bunda da cadeira e vá até a cozinha beber água. Sem que você precise estar numa situação extrema de estar, sei lá, há um dia sem beber água, morrendo de sede, aí você vai de qualquer jeito. Mas você precisa ter a sua mente devidamente abastecida com esse neurotransmissor para que você tome as atitudes daquilo que você planeja. Do contrário, você vai ficar só no planejamento mesmo. O quinto item que eu posso falar que toda pessoa com TDAH tem é a impulsividade muito intensa. Impulsividade em agir e falar. Quando você vê, você já fez uma compra inesperada, tomou uma decisão pouco pensada, entrou num esquema de pirâmide, entrou num relacionamento que você mal conhecia a pessoa, mas sei lá, você tava a fim de namorar, ou mesmo num evento totalmente inadequado, você solta uma piada, sei lá, de repente num velório, você vai lá, quem é que vai contar a piada no velório? Você que tem TDAH. E esse fato que você vive dando fora por aí, isso acaba prejudicando um pouco a sua imagem com os outros e também, principalmente, a sua imagem consigo mesmo. Você começa a se sentir o esquisitão, porque, pô, tudo que eu falo eu tô mandando mal, então é melhor ficar quieto aqui na minha. E você começa até a se desconectar um pouco da sua autenticidade. E isso pode acarretar com que você crie o seu personagem inautêntico, que é algo que muitas vezes a gente nem percebe que tá agindo, mas a gente está, e isso tá prejudicando a gente demais. Eu falo muito sobre o personagem inautêntico no Clube TDAH em Ação, como você vai perceber se você tá agindo dessa forma e como você pode se livrar desse personagem. Clica aqui no card ou no primeiro link da descrição. Mas assim, lidar com os seus impulsos é um pouco mais difícil sim para pessoas que têm TDAH. Mas nem tudo tá perdido. Em geral, você fazendo um reconhecimento, aprendendo ferramentas, aprendendo como lidar, buscando e fazendo o tratamento direitinho é um dos caminhos seguros para que você consiga superar essas dificuldades que o TDAH naturalmente traz. E aí, esses traços, esses exemplos que eu dei, tem a ver com o que você tá suspeitando? Será que você tem mesmo TDAH? Enfim, coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você se identificou, se não tem nada a ver. E é isso, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, até logo e tchau, tchau.